Escritores que não escrevem. Você conhece algum? Você é este escritor que não escreve? Infelizmente, a gente está presenciando, pelo menos eu estou presenciando lá no Thread, né, com os escritores que eu convivo, que eu conheço, que são poucos também, esse fenômeno de eles não escrevem. Esse fenômeno que eles preferem ler, preferem pesquisar muitas vezes, né, segundo eles dizem, preferem se encher de conhecimentos aí, por aí, principalmente nos livros, né, porque vão dizer que estão ocupados lendo, ou eles preferem estar em redes sociais reclamando, ao invés de estarem escrevendo. Eu confesso que quando eu estava escrevendo manual, né, escrevo todo dia, eu passei uns 2 anos observando o comportamento, né, digamos assim, dos escritores lá no Press. E eu observei isso. Um dos pontos que eu coloquei lá no manual foi isso. Escritores que não escrevem. Chega a ser ridículo, porque é o básico do escritor. É o mínimo que o escritor deve fazer. E eu uso o termo desculpas esfarrapadas para bater nesse termo aí, né, nessa tecla de escritores que não escrevem, justamente para falar que tem uma solução para isso, que é simples, que é básica, que é escrever. Parece que o pessoal aí, eles gostam de reclamar na rede social. Parece que eles gostam de estarem lá reclamando que estão procrastinando, reclamando que estão travados, que não conseguem dar continuidade às suas histórias, ou mesmo caçando briga, tretas, confusão, respondendo os comentários da gente, respondendo nossos posts, nos contrariando. E eu, inclusive, postei ontem, vou até colocar aqui, ó, postei isso aqui, que é isso que me parece, sabe? Parece que os escritores, eles têm raiva, né? É essa a impressão que eu tenho de quando eu falo que eu escrevo todo dia. Parece que as pessoas têm raiva. Por quê? Porque elas não escrevem. Infelizmente, né? Aqui eu me refiro aos escritores. Eles não escrevem, gente. Eles estão fazendo qualquer outra coisa menos escrever. Os grandes escritores, né, que nós conhecemos aí, eles tinham pouco acesso a livros. E eles escreviam muito. Clarice Lispector. Eu tava vendo esses dias, né, sobre ela aí. Gente, eles escreviam demais. E eles não tinham tanto acesso a bibliotecas, né, aos livros como nós temos hoje. Até a comprar livros, né. Esse pessoal talvez não tinha tanto dinheiro, não sei. E os livros sempre foram caros, sempre foram restritos ali a uma galera com mais condições, né? E mesmo assim surgiam escritores, grandes escritores, eles escreviam de forma profunda e talvez até contrariando a sociedade ou metendo loucão lá. Temos aí o exemplo do Charles Bukowski, né, que eu ouvi uma autora chamando ele de escritor safadão, o velho safado, igual do Naruto. E, gente, você vê aí esses escritores, e você, se você for olhar na biografia deles, assim, eles não tinham tanto acesso às informações, digamos assim, aos livros, né? É claro que, com certeza, eles saíam pesquisando, e é importante. E é importante também ler. Eu não estou falando aqui que você não deve ler. Zé Coach. Não interprete tudo errado. E aqui eu já quero trazer outra problemática no mesmo vídeo. O povo se prende à leitura como se só esta fosse a única ferramenta para o escritor escrever. Tem até um e-mail que eu vi esse dia. Vou colocar aqui na tela. Quando você vai escrever e você sente que você precisa ler, ou então quando você está lendo e você sente que você precisa escrever, é assim que pelo menos eu me sinto, né? Eu fico assim, cara, eu preciso ler mais sobre isso aqui. Tá faltando base. Ou então preciso pesquisar mais, né? Ou então o oposto, né? Quando eu estou lendo, eu fico lá, eu vou escrever. E acontece muito, quando eu estou lendo, eu fico lá, eu vou escrever sobre isso. Já faço um traço lá, riscado, grifado, para eu saber que eu tenho que escrever sobre aquilo. Então, acontece também isso. Mas a escrita ela não deve se limitar apenas à leitura. E este é o motivo deste vídeo, né? É de fazer entender que você consegue se inscrever todo dia. Eu não sei de onde tiraram isso, que a gente não consegue. A gente consegue, gente. A gente consegue. É hábito. É construído. Hábito, eles são construídos.
E eu construí o meu hábito escrevendo. E eu não tinha tanto acesso a livros. Eu não tinha nem dinheiro, gente, para comprar livros. E mesmo assim eu escrevia. Então, como é que explica isso? Como é que explica o meu hábito de escrever desde os meus 15 anos? Eu tenho 33 hoje. Desde os meus 15 anos. Eu associei a minha escrita, eu esperei ter livros para eu escrever? Não, gente. Não. Lógico que a minha escrita era muito rasa, né? Era muito cheia de furos, digamos assim, cheia de erros. Eu tive que melhorar muito e tenho melhorado, né, a cada dia. E sim, a leitura faz parte disso, né, para esse refinamento, para polir. Mas não só ela, não só a leitura, entende? Então, eu escrevia antes mesmo de ler, porque eu nem gostava muito de ler. Eu escrevia observando, como eu faço hoje, observando o mundo, colocando a cara na janela, eu gosto de usar esse termo. Eu coloco minha cara na janela e vou observar a rua, o movimento, o barulho. Eu fico focando às vezes nas conversas dos vizinhos, para entender como funciona o dia a dia das pessoas. E eu gosto disso, né? Eu gosto de observar. E é claro que, mais uma vez, não estou dispensando os livros, né? Eu vou buscar em livros também, né, cenas que narrem ocasiões, né, e episódios que eu quero escrever para eu também ter respaldo e eu saber, né, como descrever ali, porque às vezes eu tenho dificuldade. Por exemplo, antes eu não sabia usar travessão, eu não sabia como tinha fala. Para você ver, é sério, eu não sabia usar o travessão, eu não sabia quando inseri-lo, eu não sabia dividir as vozes dos personagens, eu não sabia nada disso, gente. E eu fui aprendendo lendo, eu fui aprendendo vendo outros escritores falando sobre isso. Eu fui buscando livros técnicos, até fábulas também. Eu comecei a escrever contos assim, lendo fábulas, lendo outros contos de outros autores, crônicas, entende? Livros mais curtos que me deram respaldo, né? Poesias, músicas, tudo isso são minhas fontes de inspiração. E eu falo dentro do manual, né? Eu tenho aí meu arcabouço, minha fonte de inspiração, que eu chamo de a minha caixa de ferramentas de ideias. E você também pode ter a sua. A sua pode ser diferente da minha. Quem sabe a sua pode ser até mais livros do que eu tenho acesso e já li. Porque com certeza você já leu muito mais que eu. Eu não leio tanto, não. Digamos que eu me considero uma leitora preguiçosa. Só que hoje eu foco muito em ler, digamos, com qualidade. Em ler aquilo que de fato vai me trazer algo bom e útil. Eu não gosto de dispensar tempo. E eu prefiro investir mais meu tempo na escrita. Eu sou esse tipo de escritora, né? Então talvez seja isso que eu fico surpresa com quem não escreve. Porque eu foco muito, todos os dias na minha escrita. Inclusive eu tô aqui gravando, né? Eu já tô pensando, eu acordei pensando em dois textos. Eu fui dormir, eu ia escrever, acabei não escrevendo, mas eu fiz os posts que também demandou tempo, eu escrevi, tive que fazer toda a sequência, os slides e tal, né? Design. Isso demanda tempo. Eu considero sim como escrita, né? Além dos meus diários. E hoje eu já vou partir para escrever esses textos aí, bem rodando na minha cabeça faz uns dias. Gente, é assim. A nossa rotina de escritor é assim. Não é que você tem que ficar contando palavras, a não ser que você queira. E ficar competindo com quem escreve mais, com quem escreve menos, sabe? Às vezes eu percebo que as pessoas me levam para esse lado. Porque eu falo que eu escrevo todo dia, aí, você se acha, tá se gabando, porque você escreve, você... Ou então fica duvidando mesmo. E você escreve todo dia, por acaso? Aí eu escrevo. Parece assim, como eu falei, né? É um tapa assim na cara dessas pessoas, porque eu escrevo, gente, eu escrevo. Se você for perguntar a Raia aqui, a Raia é minha testemunha, né, minha namorada, de que eu escrevo todo dia. Eu não deixo falhar nenhum dia. E quando eu deixo, eu me sinto esquisita, estranha, porque é um hábito. Um hábito. Então, dá para você criá-lo. Você consegue escrever assim todo dia, quando você foca nisso. Quando é aquilo que você quer, quando é sua paixão de fato. E aqui eu não coloco a escrita como um fardo. Não, ela não é um fardo para mim. Ela é uma necessidade. Ela é como o ar que eu respiro, entende? É a minha necessidade, é a minha válvula de escape, é onde eu descarrego ali meus sentimentos, meus pensamentos, quando eu estou muito estressada, quando eu estou bem, quando eu estou alegre, quando eu quero compartilhar algo, ou então quando eu quero
dividir meu futuro, que seja. A escrita é minha bengalinha, entende? Então, eu sempre vou usá-la para me apoiar. Todos os dias. É possível. Então, se você também escreve, né? Porque eu tenho certeza que há pessoas como eu que escrevem até mais do que eu, porque eu já participei de grupos, eu já fui ADMs de grupos de escrita. E o pessoal escrevia muito mais do que eu. Eu achava que eu escrevia porque eu não conhecia esse povo aí do mundo afora. Eu achava que eu escrevia muito. Mas quando eu comecei a conversar com essas pessoas que escrevem mais do que eu, que leem bem mais do que eu fiquei chocada e eu falei assim, gente, é possível. E é bonito a escrita desse povo. E é um povo que às vezes se trava. Eles são cheios de autossabotagens, que eu também falo dentro do manual, escrevo todo dia sobre isso. Eu fui baseando o manual na minha realidade com quem eu estava convivendo. Por isso, se você quiser acessar, clica aí no link que eu vou deixar abaixo no primeiro comentário fixado. Além dos escritores que não escrevem, eu comecei a perceber que há escritores que escrevem, que amam a escrita, só que eles têm vergonha de expor os seus textos, os seus poemas, as suas canções, suas poesias, entende? Crônicas, contos, resenhas, enfim. A pessoa tem vergonha, porque ela tem travas. E eu falo isso no manual, né? Quais são as travas. Que muitas vezes pode ser a sua, né? Às vezes é comparação, às vezes é a pessoa se sente realmente muito inferior, ela ouviu muitas palavras negativas, como no meu caso, que não ia dar certo, que nunca ia ser escritora, que escritor era um sonho, era uma utopia, que era perda de tempo, sabe? Essas travas e traumas até que você deve ter passado. Por isso que você não escreve todo dia. Você acha absurdo. Você se acha incapaz, quando na verdade você é capaz. Você é capaz quando você prioriza. Né? Você tira 10 minutos, no máximo, do seu dia, 15 e vai escrever. Pronto, você já escreveu no dia. Você não precisa ficar se entupindo de palavras. Isso é com o tempo. Hoje eu não fico contando palavras, mas eu percebo que eu escrevo bem mais, sabe? Às vezes eu escrevo 3, 4 textos em um dia. Eu não posto, mas eu já deixo ali. Para quando eu precisar, eu já tenho a lista. Tenho vários textos guardados, vários que eu nunca usei, nunca lancei em canto nenhum. Tenho só nos meus blogs de notas, no Google Docs, entende? Não é o momento de dividir ainda com um daqueles textos, os meus pensamentos. E eu guardo. Faça isso também. Você não é obrigado a lançar tudo no mundo, entende? Vá treinando a sua escrita. Este canal é justamente para isso, para a gente se abraçar, para você perceber que eu entendo também a sua dor. Esse é o vídeo, eu espero que você tenha entendido. Eu espero muito que você saia desse grupo de escritores que não escrevem e venham para os que escrevem todo dia. Acesse o manual, vou deixar o link abaixo. E obrigado por ficar até aqui. Vamos seguir nessa jornada de escritores que escrevem todo dia. Até o próximo vídeo.